Salve, salve, rapaziada dos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje é mais um dia aí pra gente falar de Vasco da Gama, beleza? Então, já que você quer ficar sabendo de tudo que rola no noticiário do Gigante da Colina, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nada do que acontece, beleza? Aqui a gente posta vídeo de manhã, de tarde, de noite, faz live, enfim, aqui o ritmo é frenético, assim como o ritmo da temporada vascaína. Então, não perde nada, se inscreve, compartilha com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, os links aqui do canal, para eles também ficarem a par de tudo e entrarem, né, se introduzirem na família que mais cresce no YouTube vascaíno, que é a família Mário Coelho, beleza, rapaziada? E bom, hoje estou aqui para falar de um assunto, digamos assim, polêmico, um assunto que, querendo ou não, a gente não consegue fugir dele, um assunto que até o final da temporada vai ecoar de certa maneira, por mais que, independente de tudo que aconteça, com ou sem Carille, a gente vai ouvir muito falar nisso, que é o cansaço, cara. O cansaço, poupar ou não os jogadores, o calendário, né? A gente ouve muito falar nisso, a sequência, o calendário, essas palavras são extremamente populares no futebol brasileiro, mas eu acredito que tudo tem um motivo e, mais uma vez, depois da partida contra o Lanús, isso foi citado diversas vezes, tanto por jogadores como pelo treinador. Segundo o próprio Carille, o cansaço de uma partida bate 48 horas depois. Então, querendo ou não, o cansaço e o ter que se recuperar está sempre em rota de colisão nos atletas, nos jogos que a gente tem que jogar. O Vasco terá uma partida agora no domingo, às 6h30 da noite, contra o Cruzeiro, lá no Parque Sabiá. Não será uma partida no Mineirão. O Vasco ficará longe de seus domínios até o dia 17 de maio. Então, assim, é bastante tempo, a gente sabe, mas talvez seja algo positivo. A gente sabe muito bem ali como é que está a relação entre Carille e torcida. Jogo sim, jogo não, ele é xingado e é cobrado de forma muito severa. Então, talvez ali partidas um pouco mais afastadas dos nossos domínios façam com que o elenco jogue de forma mais tranquila, sem essa pressão toda. A gente sabe que o elenco está fechado com o treinador, sabe que vai bancar, vai garantir ali a permanência do treinador até onde der. Saíram aí algumas notícias falando que a diretoria planeja fazer uma avaliação final ali depois da partida contra o Operário, lá em Ponta Grossa. O Vasco vai ter 2 partidas até então, até esse momento, até essa avaliação da diretoria do trabalho, que é contra o Cruzeiro, como disse, no Parque Sabiá, domingo às 6h30, e a própria partida contra o Operário, na quinta, às 4 horas da tarde, um horário acho muito esquisito para a Copa do Brasil, mas provavelmente esse horário é porque vai ter muito jogo na rodada da Copa do Brasil, então eles devem separar ali pelos horários. Enfim, o Vasco, a verdade é que o Vasco não tem a profundidade necessária para disputar 3 competições. O que você está querendo dizer, Thiago? Está querendo dizer que o Vasco deveria desistir delas? Não. Não acho que o Vasco deva desistir das competições. Óbvio, deve existir ali no planejamento da equipe, no planejamento da comissão técnica, prioridades de jogos, prioridades de competições, para você fazer esse balanço dos jogadores, porque, bom, a gente vem vendo ali uns critérios que, como, por exemplo, ter poupado a equipe titular contra o Corinthians fora de casa, e deu uma sensação. A verdade é que, assim, pode ser que eles tenham feito isso de uma forma planejada e tudo mais, mas dá aquela impressão de se livrar da partida, aquela impressão de que é um jogo que a gente já ia perder mesmo no calendário, então aproveita e bota as reservas aí. Então, até quando você vai poupar, você tem que ter cuidado com o que você vai fazer. Mas a verdade é que você tem que, volta e meia, fazer essas alterações precoces ou acabar não utilizando um jogador no começo da partida, por mais que doa, por mais que o Vasco não tenha profundidade e irrite os jogadores que o Carille utiliza, acho que não tem muito para onde correr.
A gente estava acompanhando a partida contra o Lanús lá em São Januário e ouvindo a torcida falando ali à nossa volta, a gente viu uma coisa do tipo, cara, por mais que a torcida esteja brava com o Carille, irritada, e a gente sabe muito bem de algumas deficiências da equipe do Carille, eu ouvi alguns torcedores falando assim, cara, o Carille olha para o banco, ele vai fazer o quê? Então, quando o Carille demora a mexer, você sente que é uma insegurança de você mudar a equipe, que você é uma externalização, é como se o cara estivesse gritando que não tem peças, né, as peças necessárias para mudar uma partida sem que a equipe tenha uma piora. Então, a gente está chegando numa fase, eu comentei aqui, eu vim comentando nas lives, que a gente deveria, a todo momento, utilizar a equipe titular até onde desce. E, cara, eu acho que está chegando no teto de onde dá. Porque o próprio jogo contra o Lanús, a gente já viu uma queda brusca de desempenho muito precoce, tanto de Nuno quanto de Coutinho. O Coutinho foi o cara que mais me assustou, porque ele geralmente acusa esse cansaço ali para os 10, 20 do segundo tempo, ele começa a acusar uma queda de produção natural do jogador e a gente sabe muito bem disso. E já aceitou. Mas ele também teve uma cãibra ali no músculo e ele começou a acusar o golpe muito cedo. O Nuno foi um cara que ficou até os 35 do segundo tempo, mas claramente não aguentava mais até os 35 do segundo tempo. Ele aguentou porque foi justamente isso, não tinha alternativa. E aí o que o cara fez? Botou o Alex Teixeira, é um jogador que inclusive está há 5 meses sem participar de nenhum gol no Vasco da Gama. Então você vê a queda gigante que a gente tem de um degrau para o outro, só de fazer essas mudanças, entendeu? A gente sabe que temos jogadores interessantes. A gente tem o Nuno, a gente tem o Coutinho, a gente tem o Piton, mas é justamente esse o problema. A gente está batendo no teto, a gente está puxando a corda, esticando até o máximo. E, cara, a questão é qual que é o grande empecilho dessa coisa? Você esticar a corda, ele estourar, você ser obrigado a utilizar, por exemplo, Alex Teixeira de titular. Isso tem que ser feito com muito cuidado. Os jogos têm que ser selecionados de forma muito cautelosa, escolhidos a dedo para o Vasco poupar. Porque a verdade é que o Vasco não pode utilizar a equipe B, digamos assim, a equipe mista, mais vezes do que usa titular. Por mais que os jogadores cansem, a gente tem que usar alguma forma de extrair o máximo da equipe titular e quando for jogar na mão dos reservas, a coisa já está bem encaminhada ou, pô, não sei, cara, de verdade, eu acho que é um grande quebra-cabeça, para ser bem sincero. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque eu acho que é um grande quebra-cabeça. Eu gostaria que vocês respondessem aqui embaixo nos comentários o que vocês fariam com o elenco. Eu vi gente falando para poupar contra o Operário. Eu não sei se eu sou muito contra essa ideia, não, sabia? Por mais que seja a Copa do Brasil, uma competição que dá bastante dinheiro, eu acho que poupar contra o Operário não seria das piores ideias, porque o Operário não é uma equipe forte, óbvio, é uma equipe que pode nos causar problemas, mas olhando o nosso calendário, cara, a gente vai pegar Cruzeiro fora de casa. Eu acredito que seja uma partida que a gente tem que usar os titulares pelo menos um tempo. Então, assim, limitar os titulares, pelo menos os titulares mais importantes, eu digo, né? Pelo menos a 45 minutos, utilizar o Garré nesse jogo. Eu acho que o Garré tem que ser titular nessa partida, por mais que ele esteja ali na corda bamba, entre ele e Ryan. Eu acho que a gente tem que usar o Garré nesse jogo, porque eu acho que a queda de produção não é tão brusca quando ele entra. Segundo o Carille, o Alisson ainda não está em plenas condições de ser titular. O Operário, para mim, talvez seja a grande partida, porque logo depois a gente pega o Palmeiras, Puerto Cabello, que é uma partida que a gente tem que vencer se a gente quiser se classificar na Sul-Americana. E segundo a diretoria, a Sul-Americana é uma prioridade, então não vejo o Vasco poupando aqui. Talvez uma peça ou outra, mas a maioria do time titular. Vitória fora de casa, que é uma partida querendo ou não complicada. Enfim, cara, é um grande quebra-cabeça. O Vasco depois pega Lanús e Fortaleza. Logo depois do Fortaleza, a gente volta a enfrentar o Operário dentro dos nossos domínios. E 4 dias depois, o Vasco enfrenta o Fluminense no Maracanã. Cara, tem margem para poupar, até porque vão ter partidas aqui com um pouco mais de margem de descanso. Como, por exemplo, no Operário do Fluminense são 4 dias de descanso.
Cara, dá para arrumar uma forma de trabalhar aqui. Esse descanso entre Lanús e Cruzeiro vai ser fundamental. Por isso que eu acho que os jogadores conseguem aguentar 45 minutos. Mas a verdade é que, independente do que a gente escolha, pessoal, independente da opinião de vocês aqui embaixo, cara, a janela de meio de ano a gente vai ter que incorporar um pouco mais esse elenco com peças de qualidade, pelo menos para preencher esse nosso banco de reservas, cara. Porque ano passado a gente já enfrentava um problema de falta de profundidade, mas ano passado o Vasco tinha 2 competições. E mesmo assim o Vasco sofreu um esticar demais a corda e estourar alguns jogadores. Esse ano a coisa não pode ser assim, ainda mais com 3 competições. Tá? Não acho que o Vasco deva abrir mão de nenhuma delas, mas tem que escolher as partidas mais frágeis, ou seja lá o que for, para poupar certas peças. Por exemplo, o jogo contra o Operário, de repente o jogo contra o Porto Cabello, porque poupar em jogos grandes, para mim, é você se acovardar e abrir mão de partidas importantes que podem dar moral ao elenco. Como foi a partida contra o Corinthians. A gente viu que o Corinthians, por mais que fosse uma equipe difícil de ser enfrentada fora, no caso dentro de casa, né, dentro lá da arena da Neoquímica Arena, não era nada impossível, tanto que o nosso rival Fluminense foi lá e venceu. Então, a gente não pode abrir mão das partidas grandes, cara. Isso aí é uma coisa que definitivamente não pode acontecer. Lembrando que 27 de maio já encerra a Copa Sul-Americana, fase de grupos. E seria muito importante o Vasco passar em primeiro para arrumar ali um descanso nos jogos de playoffs. Lembrando que a Copa Sul-Americana, quem passa em segundo, vai ter um playoff com os terceiros colocados da Copa Libertadores. Então, seria um tempinho a mais de descanso aí enquanto essas partidas rolam, para a gente se preparar, de repente ter uma semana ali cheia para a gente treinar, enfim. E ainda temos como se diz, o Super Mundial de Clubes, que também ele seria muito interessante a gente chegar lá com jogadores o máximo que der inteiros para respirar durante aquele período. Vai ser quase um mês de competição, é a duração de uma Copa do Mundo. Então vai ser um período importante para a gente fazer uma boa intertemporada, fazer contratações, enxugar a folha e botar encaminhar, né, bem a temporada. Eu não acho que a temporada esteja no caminho ruim nesse momento. A temporada está muito altos e baixos, está uma montanha russa, mas não acho que ela tenha encaminhado nem para um lugar muito bom, nem para um lugar muito ruim. A gente está ali no limbo, que a gente tem que se encaminhar bem se a gente quiser lutar por alguma coisa esse ano. Beleza, rapaziada? Eu acho que esse é o principal assunto do momento. As semanas estão muito intensas. Quando a gente pisca, já tem jogo do Vasco de novo. Os grandes problemas que a gente vem comentando, conversando. Problemas, discussões, né, que eu digo, estão em volta do time. Acho que o externo não está fazendo tanta diferença. A gente não tem tido tantas questões externas como a gente teve na intertemporada do Campeonato Carioca até o Brasileiro. Então, de uma certa forma é bom, porque a gente gosta de comentar tudo que tem dentro de campo, mas tá tudo muito acelerado também, cara. Tá tudo muito acelerado, mas enfim. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu acho que essa questão ela é a questão que vai permear a temporada aí durante um bom tempo, se não até o final do ano. Então acho que é legal a gente trazer essa discussão aqui. Muito obrigado por terem assistido, rapaziada. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E tamo junto. Até a próxima.